Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Segunda-feira, dia 14/10. Olha que esse mês tá passando muito rápido, hein? Esse mês de outubro tá voando, gente. Eu tô com essa sensação. Bom, eu acho que é porque é um mês que aqui do lado de cá tem muitos acontecimentos. Então tem aniversário da minha mãe, da minha avó, teve a abertura de turma do Método MIF, está tendo ainda, tivemos lives de aquecimento e tudo mais. Antes de começar essa live, eu passo para lembrar para vocês que as inscrições para o Método MIF estão abertas. Para essa turma de agora do Método MIF estão abertas, tá? Se você ainda não sabe o que é o Método MIF, eu vou te contar. O Método MIF é a modulação para o intestino feliz. Nele você vai ter acesso a aulas gravadas, feitas por mim. São aulas bem didáticas, rápidas, bem práticas também, tá? Além disso, um primeiro protocolo para desinflamar o seu intestino, onde o seu intestino vai começar a funcionar. Depois disso, você vai escolher entre o cardápio laxante ou obstipante, de acordo com o seu problema intestinal. Então, se o seu intestino é preso, você vai escolher um cardápio laxante. Se o seu intestino é solto, você vai escolher um cardápio obstipante, tá? E, além disso, você tem um manual de fórmulas, onde são sugestões de suplementações que vão te ajudar também, não só na melhora do intestino, mas também na melhora da saúde da sua pele, do seu cabelo e tudo mais, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre farinha de trigo, né? E sobre que o problema da farinha de trigo não é só o glúten, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. O problema da farinha de trigo, ele não é só o glúten. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Bom, o que acontece, gente? Eu sei que a maioria das pessoas, elas relacionam a questão da farinha de trigo, e aí eu digo no consumo de pão, de macarrão, de massas em geral, de bolo, somente ao glúten, tá? Porém, a questão do trigo, né, ele não é só o glúten. Então, primeiro que a gente precisa entender que essa farinha de trigo, ela foi modificada ao longo dos anos, né? Então, na década de 70, a gente não tinha tanto consumo de glúten, porque as pessoas, de farinha, né? Porque as pessoas tendiam a comer mais comida de verdade. Então, elas comiam mais arroz, feijão, carnes, não tinham um consumo tão alto de pão, de bolos, de farináceos em geral, tá? Além disso, esse consumo ele aumentou bastante de farinha de trigo quando as mulheres foram para o mercado de trabalho. Então, quando a mulher ela começou a sair para trabalhar, esses alimentos, essa comida de verdade, o arroz, o feijão e tudo mais, ele foi sendo substituído por alimentos mais rápidos e práticos. Então, por bolachas, por farinha, por bolos, pães, coisas que são mais rápidas, de mais fácil acesso, né? E aí, o que aconteceu? Essa farinha de trigo, ela foi sendo modificada ao longo desses anos, né? Então, da década de 70 para cá, essa farinha de trigo, ela foi sendo modificada, que foi o que começou a causar vários problemas aí na maioria das pessoas. Então, a primeira coisa que aconteceu foi que a farinha de trigo, ela foi sendo geneticamente modificada e com isso, houve um aumento de mais de 20 vezes na quantidade de glúten, tá? Que tem nesse trigo. Então, antigamente, o trigo, ele tinha muito menos glúten do que ele tem hoje, né? E aí, gente, o que acontece? O que é o problema? Por que isso aconteceu, na verdade? Porque o glúten, ele é uma proteína. É uma proteína, né? Ela é a combinação da gliadina com a glutenina. E que quando você mistura com água, ela surge ali, ela forma ali o glúten. Que é justamente o que vai dar essa sensação de maciez pro pão, pro bolo, que vai deixar ele fofinho. Então, esse glúten, essa farinha, ele teve um aumento de 20 vezes na quantidade de glúten dela, tá? Então, aumentou-se aí 20 vezes na quantidade de glúten dessa farinha. E aí, o problema é que esse glúten, ele é uma proteína de difícil digestão, né? E esse aumento, ele foi acontecendo porque o glúten faz a massa render. Então, o glúten é que aumenta o rendimento da massa. Então, como a indústria queria que rendesse mais para que eles ganhassem mais dinheiro, então esse glúten foi sendo adicionado. E aí, para aumentar, né, esse rendimento dessa massa aí de pão, de bolo e tudo mais, tá? E aí, gente, o que acontece?
Além disso, então, essa produção de glúten de farinha de trigo, ela foi aumentando cada vez mais, para abastecer as padarias, para abastecer a casa das pessoas, né? E as pessoas começaram a trocar, por exemplo, alimentos à base de arroz por alimentos à base de trigo, né? Então, esse consumo de trigo, ele foi só crescendo e as pessoas foram ficando o quê? Cada vez mais doentes, com o intestino mais preso, com o intestino mais inflamado, com problemas de pele, com doenças autoimunes, coisas nesse sentido, né? Acontece que, assim, quando a gente pensa em farinha de trigo, a gente vai ter o glúten, que é a proteína, né, da farinha de trigo, que é a única fonte de proteína do trigo, na verdade. Então, a gente vai ter o glúten, que é uma proteína de difícil digestão, né, que a maioria das pessoas, elas não vão conseguir digerir esse glúten, tá? E a gente vai ter também os carboidratos desse trigo, que são os frutanos, tá bom? Então, os frutanos, eles são os carboidratos fermentáveis que estão presentes no trigo. Então, quando eu digo pra vocês que o problema do trigo não é só o glúten, é porque os frutanos, eles também vão causar ali uma pequena bagunça no seu intestino. Então, veja, o glúten, como ele é uma proteína, ele vai ter uma difícil digestão para a maioria das pessoas. Então, as pessoas tendem a desenvolver uma sensibilidade não celíaca a esse glúten. Então, se você come pão, né, e fica aí com o intestino preso, você fica com dores nas articulações, você tem alterações da pele, você tem dores de cabeça, porque provavelmente você é sensível ao glúten. E aí, além disso, a gente vai ter esses carboidratos fermentáveis, que são os frutanos, que é um tipo de carboidrato que tem ali na farinha de trigo, tá? Então, esses frutanos, gente, eles são carboidratos fermentáveis, a gente conhece eles também como FODMAPs, né? Que são carboidratos fermentáveis, e eles vão causar principalmente aqueles sintomas de distensão abdominal, desconforto abdominal, e também podem estimular o intestino a ficar preso, mas principalmente essa parte aí da distensão abdominal, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele não vai conseguir digerir tanto esse glúten quanto esses frutanos, e as nossas bactérias vão começar a fermentar esse trigo, né? Essa farinha de trigo que a gente consome, tá? Além disso, gente, além da própria composição da farinha de trigo ali, do glúten e do frutano, a gente também tem um outro problema na farinha de trigo, que é a quantidade de micotoxinas que ela apresenta, né? Então, essa farinha de trigo, ela é produzida, esse trigo é produzido, ele é colhido, ele é refinado para se transformar em uma farinha. Acontece que a legislação brasileira, ela permite uma grande quantidade de sujidades nessa farinha. Então, a quantidade de restos de animais, de pelos, de sujeiras, de galhos que tem na farinha de trigo, ela é gigantesca, tá? Justamente porque a legislação permite uma grande quantidade dessas toxinas, dessas sujidades na farinha de trigo. E essas sujidades é o que muitas vezes vai causar o que a gente chama de endotoxemia. Então, você vai consumir esse trigo, vai consumir esse pão, e aí ele muitas vezes vai te causar a distensão abdominal, vai deixar o seu intestino preso, e além disso, essas toxinas aí presentes na farinha de trigo, elas vão acabar inflamando o seu intestino e aumentando a produção de toxinas no seu intestino. Essa produção de toxinas, né, o que vai acontecer é que essa produção de toxinas, elas tendem a se espalhar pelo seu corpo, o que vai causar também sintomas relacionados ao consumo de farinha de trigo. E um clássico desses sintomas é a enxaqueca. Então, pessoas que têm enxaqueca quando comem pão, por exemplo, isso está muito relacionado a essa quantidade de sujidades que a farinha de trigo tem. E outro sintoma bem comum é a gastrite, né? Então, pessoas aí que têm gastrite, muitas vezes cortam o café, cortam alimentos ácidos, cortam muitas vezes até frutas, quando na verdade o grande problema delas está na farinha de trigo, né? Por conta dessas toxinas. Além disso, pelo processo de armazenamento dessa farinha de trigo, então pensa que ela é embalada em um papel, né? O recipiente lá que a gente compra farinha de trigo, ele é um papel. E isso puxa muita umidade, né? Então é um alimento que vai estar ali sempre úmido, propiciando, né, causando a proliferação de ácaros, por exemplo, né? Então, a farinha de trigo, ela também é um dos alimentos mais contaminados por ácaros. Por isso que muitas vezes a pessoa vai, né, para um lugar, sei lá, para um hotel, num lugar mais frio e tudo mais, e aí ela começa lá com rinite, com sinusite, começa a espirrar, a coçar a garganta, a tossir o tempo todo, e aí ela acha que é por conta
da coberta que estava lá guardada, das coisas que estavam lá guardadas, né, por causa daquele ácaro. Isso quando muitas vezes pode ser por conta da farinha de trigo. Isso acontece muito também em fazendas, em lugares, né, que a pessoa pode confundir com o cobertor guardado, com a cama lá, com os lençóis e tudo, mas que na verdade pode ser porque ao ela ir para esse local, ela aumentou o consumo de farinha de trigo. E muitas vezes ela consumiu um trigo que estava lá nessa fazenda armazenada, por exemplo, dentro de um armário de madeira, que tem ali já uma grande quantidade de ácaros, de sujidades e tudo mais, tá? E consequentemente, ela vai aumentar o consumo daquela farinha justamente por estar em um local onde ela tá comendo já diferente, comendo coisas diferentes. E aí, consequentemente, ela aumentando esse consumo, ela vai começar a ter esses sintomas de rinite, de sinusite e tal, que ela relaciona somente ao cobertor que estava guardado, coisas nesse sentido, tá? Então, a farinha também ela tem uma grande quantidade de ácaro. Tá? Então, gente, o que a gente tem que pensar, né? O que eu quero que vocês reflitam com esse tema dessa live de hoje. Então, a primeira coisa, o problema não é só o glúten, tá? O problema não é só o glúten. O glúten é a proteína do trigo, mas além do glúten, a gente vai ter, que foi adicionado, foi aumentado aí ao longo dos anos, a gente também vai ter uma grande quantidade de sujidades nessa farinha, que é o que muitas vezes vai causar enxaqueca e gastrite na maioria das pessoas, e refluxo também. A gente tem também uma grande quantidade de ácaros, que é o que pode causar ali rinite, sinusite, sintomas respiratórios em geral. E a gente também tem os frutanos, que são esses carboidratos fermentáveis, que estão presentes naturalmente no trigo, que é o que vai gerar aquele processo de distensão abdominal, de gases, de estufamento e daquele desconforto que a maioria das pessoas tem quando consome glúten. E lembrando, quando consome farinha, tá? E aí, isso aliado ao glúten, vai acabar prendendo o intestino, já que o glúten é uma proteína de difícil digestão, e aí a pessoa vai acabar ficando com o intestino mais preso, mais obstipado, consequentemente vai desencadear essa série de coisas aí que eu falei pra vocês. Normalmente, quem tem sensibilidade a não celíaca ao glúten vai ter alguma alteração na pele, vai ter alguma alteração nas juntas, então dores nas juntas, por exemplo, ou gastrite ou enxaqueca. E quem tem sensibilidade aos frutanos, por exemplo, que são os carboidratos fermentáveis que estão no trigo, vai ir mais para uma linha de intestino preso, distensão abdominal e cocô de bolinha, tá? Justamente porque vai distender e muitas vezes esse intestino não vai funcionar muito bem. Quando a gente pensa na sensibilidade, aí uma sensibilidade maior a ácaros, a presença de ácaros na farinha, normalmente essa pessoa vai ter um sintoma respiratório, tá? Então, o que vocês precisam entender é que o problema da farinha não é só o glúten e, consequentemente, se eu começar a consumir farinha em grande quantidade, eu vou naturalmente piorar a saúde como um todo, não só pelo glúten, mas por todos esses outros componentes também, tá bom? Bom, então é isso, meus amores, era isso que eu queria falar com vocês na live de hoje. Agora nós temos live na próxima quarta-feira, então eu vou fazer lives agora nesse perfil 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, tá? Sempre às 12h30, então gravem aí, marquem no relógio. E também a live fica sempre gravada, vocês sempre assistem depois. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários pra mim ou me mandar no direct, tá bom? Um beijo e até amanhã às 12h30.